Dando sequência aos nossos estudos, iremos falar sobre a importância da organização na administração hospitalar. A organização é fundamental para alcançarmos objetivos de maneira eficiente. Ter um plano estruturado e manter a rotina do ambiente de trabalho organizado são aspectos essenciais para o sucesso de qualquer organização, inclusive dentro de um hospital. Para isso, nós temos que entender alguns aspectos. O primeiro deles que eu queria ressaltar para vocês é a questão da flexibilidade, que vamos dividir a visão sobre esse item na organização sobre três aspectos, três óticas. Primeiro deles, adaptabilidade. Segundo, resolução de problemas. Terceiro, aprendizado contínuo. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Adaptabilidade. A capacidade de se adaptar a mudanças é crucial para enfrentar situações imprevistas com agilidade e eficiência. Então, assim, você entrar num sistema de rotina no dia a dia, realmente para o nosso cérebro há uma acomodação, há uma tendência natural nossa de criar rotinas diárias. Só que no ambiente de trabalho, ainda mais com as coisas, né, a evolução da ciência, o desenvolvimento de novas habilidades, novos instrumentos, novas técnicas, sobretudo. Só para você ter uma ideia aqui, vamos pensar na questão da década de 80, por exemplo, como que se tratava um procedimento, às vezes somente com a cirurgia. E hoje, nos dias de hoje, um simples remédio, um tratamento de 10 dias, ele pode resolver esse problema. Então, a gente se adaptar e aceitar que isso, né, é mutável e há um processo de evolução é fundamental. Da mesma sorte, resolução de problemas. Então, a flexibilidade permite que a gente aborde os desafios, enfrentando eles de forma, sobretudo, inovadora, encontrando soluções criativas, sobretudo para problemas complexos. Aprendizado contínuo. Ser flexível, então, também envolve estar aberto ao aprendizado contínuo e à busca de novas habilidades de conhecimento. Então, esses três itens aqui vão ser de vital importância para a organização hospitalar. Para isso, nós precisamos também desenvolver a capacidade analítica. Realmente, novamente, três aspectos para a gente poder ressaltar. Primeiramente, analisar dados, interpretação de informações e ter um pensamento crítico. Assim, a máxima da organização de uma empresa, que é o chamado PDCA, planejar, dirigir, controle e avaliação. Aqui no hospital segue o mesmo princípio. Planejou-se, começou-se a direção, a execução dos processos, né, e todas as etapas que envolvem o ato em si de tomar conta, né, das frentes, tanto administrativas quanto técnica de um ambiente hospitalar. E aí o terceiro item, controle, para que o último item realmente a gente possa trabalhar e avaliar. Por exemplo, nos períodos de verão, em que a temperatura aumenta, o índice de pluviosidade, a questão de chuvas, né, aumentam muito, então há tendência sazonais de certos problemas de saúde, como a questão das chamadas arboviroses. Então, o hospital está atento a isso, tanto a parte logística, insumos e tanta equipe, sabendo disso, dentro do item anterior, né, do chamado de desenvolvimento contínuo, de aprendizado. A gente sabendo desse dado, dessa série histórica que aconteceu, o que vai acontecer? Nós vamos nos preparar para tratar melhor a chamada zika, chikungunya e dengue. Então, em cima desse raciocínio, você ter essa capacidade analítica de entender que certos problemas, eles acompanham uma certa sazonalidade, ou às vezes períodos, né, momentos de férias, a questão, por exemplo, de viagens, né, a chamada diarreia do viajante, enfim, uma série de problemas também vão fazer com que você se prepare melhor para organizar esses processos. Eventos, né, sobretudo grandes eventos esportivos, também é um dado interessante para a gente poder ter essa análise crítica de saber que em certos momentos vai ser mais propício para um problema ou outro. Quem trabalha na administração pública, por exemplo, né, um hospital público, seja uma UPA ou um hospital municipal, ele enfrenta os problemas também do chamado semestre, né? Os aportes, né, e repasses que acontecem, geralmente o primeiro semestre é muito próspero. O gestor, à medida que ele vai lidando com os problemas, quando vai chegando os últimos 3 meses, né, quem presta serviços para esses tipos de estabelecimentos sabem que realmente fica muito difícil, às vezes, a conta fechar. E aí toda a mobilidade, a questão política, a questão organizacional fica, às vezes, comprometida porque o orçamento pode ser, né, ultrapassado. Em cima disso, nós também estabelecemos, para que essa organização hospitalar funcione de forma adequada, a chamada inter-relação das habilidades.
Eu dividi aqui em 4 pontos para poder didaticamente entender melhor. Então, o primeiro deles, 1. Organização. 2. Espírito de liderança. 3. Flexibilidade. E, por último, a capacidade analítica. Então, esse segundo slide aqui nosso, ele vem falar realmente o que eu falei no anterior. Novamente, organização favorece clareza na tomada de decisões e a coordenação eficaz de tarefas. É conceitual, mas é o ponto de partida para o nosso estudo. Espírito de liderança. Um bom líder utiliza de habilidades organizacionais para motivar e unir a equipe em direção aos objetivos comuns. Flexibilidade, que eu acabei de citar, permite adaptar estratégias de liderança e superar os desafios imprevistos de forma ágil e eficaz. E por último, novamente fechando o último slide, capacidade analítica. Capacidade analítica auxilia na avaliação contínua das abordagens de liderança e na identificação de novas oportunidades. Com isso, nós podemos citar exemplos de líderes bem-sucedidos. Então, existe na literatura inúmeras revisões publicadas e elas são unânimes em dizer que as grandes características desses líderes são, primeiro, visão estratégica dos fatos, segundo, capacidade de motivar equipes e, por último, adaptabilidade. Falando um pouquinho mais de cada um deles, visão estratégica. Líderes bem-sucedidos possuem uma visão estratégica clara e sabem como aplicar habilidades de forma eficaz. Motivação de equipe. Capacitam e inspiram suas equipes, impulsionando o crescimento tanto individual quanto coletivo. Nesse item aqui, a gente vê uma questão que beira, vamos dizer assim, a questão moral e ética, porque a gente vê muitos líderes, às vezes, segurando informação, restringindo, com medo do seu liderado poder sobressair-se e tomar o lugar dele, né? Dentro da chamada meritocracia. No ambiente em que há indicação, a questão política, realmente, o chamado QI, né? Quem indica, realmente é um ambiente de trabalho difícil de você ter, vamos dizer assim, uma organização eficaz. E aí a tendência é a rotatividade. Já falamos isso em outra aula. Bom, adaptabilidade, para fechar. Exemplos de liderança demonstram forte adaptabilidade e habilidades analíticas aguçadas para lidar com desafios complexos. Bom, novamente aqui, passando. Então, desenvolvendo habilidades em si mesmo e na equipe. Então, autoconhecimento. Desenvolver habilidades começa com o autoconhecimento e a compreensão das áreas a serem aprimoradas. Capacitação de equipe. Estabelecer programas de capacitação e incentivar o aprendizado contínuo na equipe é fundamental para o crescimento em conjunto. E por último, o feedback construtivo. A prática do feedback constante e construtivo é essencial para o desenvolvimento individual dessa equipe. Bom, benefícios no ambiente de trabalho. Então, o primeiro deles, melhoria na produtividade. Segundo aspecto, redução de conflitos. E por último, tomada de decisão aprimorada. Vamos falar sobre cada um desses itens rapidamente. Melhoria da produtividade. Habilidades desenvolvidas contribuem para uma equipe mais produtiva e eficiente. Redução de conflitos. Liderança e flexibilidade são essenciais para minimizar conflitos e optimizar trabalho em equipe. Capacidade analítica aprimorada resulta em tomar decisões mais embasadas e eficazes. Bom, desafios e como superá-los. Aceitação da mudança, esse é um fato crucial e nos dias de hoje está cada vez mais intenso. Desenvolvimento contínuo, já colocamos isso e reiteramos dentro desse ensino espiral nosso de conhecimento. E liderança inspiradora. Então nós temos vários pensadores, vários, vamos dizer assim, não só teóricos, mas pessoas da prática mesmo, do campo de pessoas que estão à frente de equipes que se conseguem estar adaptado a esse desenvolvimento contínuo de aprendizado, a aceitar que há um processo de mudança. E essa liderança inspiradora, a gente sabe que isso você vai longe. E o sucesso, daquilo que você foi colocado como administrador, como gestor na frente hospitalar, vai conseguir. Para isso, é importante o desenvolvimento de habilidades, sejam elas pessoais, sejam elas no sucesso profissional seu, e isso gerando impactos positivos. O que seria, então, a realização pessoal? Então, desenvolver habilidades proporciona um senso de realização e satisfação pessoal. Quando você atinge uma meta, consegue um certificado, um diploma, quando você cumpre as tarefas, quando você passa nesse concurso, quando você realmente
Tá claro os objetivos e você cumpre eles, e às vezes com folga, isso gera uma sensação de realização pessoal importantíssima. E dentro da sua equipe, você, uma vez motivado em cima disso, desse autoconhecimento, você acaba transmitindo isso para os seus colegas. Contrapartida, também, o não sucesso, também você acaba gerando esse ambiente, né? Vamos dizer assim, esse solo infértil. Bom, sucesso profissional. O aprimoramento contínuo resulta em uma carreira de sucesso e reconhecimento no ambiente profissional. Mais cedo ou mais tarde, é a chamada parábola da semeadura, né? Se você plantar nesse solo fértil, fazendo o que tem de melhor, né? Não se importando com os outros, mas sim com você mesmo, você sendo esse seu ponto de referência, é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, talvez não nesse ambiente, talvez nem nessa empresa, mas alguém vai te ver e vai levar. É a questão do talento que nós já falamos sobre na outra aula. E por último, as habilidades aprimoradas contribuem para um impacto positivo, tanto a nível pessoal, quanto, que é o objetivo da nossa aula, organizacional. Nos vemos na próxima aula.